Um, dois. Ei, teste. Ei, Senhor. Ei. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Vamos iniciar então nosso culto, esse culto de adoração ao Senhor. E vamos louvar esse Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Eu quero convidar os amados irmãos nesse início, para nós iniciarmos o culto, fazendo a leitura do Salmo de número 80. Salmo de número 80. Salmo de número 80. Eu gostaria de convidar os amados irmãos aqui presentes para que possamos ler este salmo de uma forma responsiva. Sei que os irmãos estão aí compartilhando, o nosso link para demais irmãos pela internet. Mas vamos fazer essa leitura de forma responsiva. O Salmo de número 80. Eu vou ler os versos ímpares e os amados irmãos os versos pares, pedindo restaurações. Salmo de número 80, a palavra do Senhor diz: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Dá-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Queridos irmãos, este é um salmo muito
histórico e ao mesmo tempo atual para nós, a vinha ou aqueles que o Senhor plantou como povo de Deus na terra. Esse é um texto que nos lembra como Deus fez de Israel o seu povo na terra. Ele arrancou esse povo do Egito e o plantou numa terra prometida para que ali esse povo pudesse prosperar e ser o povo de Deus na terra. O Senhor também fez de nós, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu povo na terra. E há um clamor, queridos e amados irmãos, que se repete aqui neste salmo, nos versos 3, 7 e 11. O salmista diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. E o verso 19, o salmista encerra, 18 e 19, o salmista encerra este salmo dizendo: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Queridos amados irmãos, é importante que nós, Igreja do Senhor, busquemos o Senhor para que Ele venha nos vivificar, para que Ele venha restaurar, para que Ele venha reacender a chama do teu Espírito no nosso coração, para que Ele venha, queridos e amados irmãos, por meio do teu Santo Espírito, encher o nosso ser da vontade de adoração, de louvor e de gratidão a Ele. Pai, que o Pai Todo-Poderoso venha nos visitar nesta noite, amados, em que nós entramos neste culto para adorar e bendizer o nome do Senhor, mas que Ele seja servido a nos abençoar, mas que Ele seja servido nesta noite em encher e vivificar o nosso coração da presença gloriosa dEle mesmo, da sede e da vontade de adorar e glorificar o nome desse Deus. Vamos orar, amados irmãos, nesse momento, iniciando esse culto de louvor e de adoração ao Senhor. E nesta oração também vamos, desde já, confessar ao Senhor os nossos pecados. Vamos entregar a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, mas acima de tudo, queridos e amados irmãos, vamos nos aproximar desse Deus, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, mas que precisamos do teu perdão e compreendendo que o perdão de Deus está sobre nós. Senhor, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo a grandeza poderosa do Senhor, reconhecendo, Deus, a tua soberania e que por meio do teu amor e da tua graça, nós nos encontramos aqui nesta noite, neste lugar que o Senhor nos deu, para entrarmos numa relação de culto ao Senhor, para adorar o teu nome, para bendizer o Senhor. É bom, Senhor, estarmos juntos aqui para adorar o teu nome. É bom, Senhor, poder cultuar e bendizer o Senhor. É bom saber que o Senhor foi quem nos plantou como uma vinha que deve dar fruto, mas que devemos estar, ó Deus, agarrados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, para que possamos assim dar frutos. Meu Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enche o nosso coração, meu Deus, de cada dia mais adorar e bendizer o teu nome. Enche, ó Deus, o nosso ser, a nossa vida de desejo, de vontade, de te servir e glorificar o teu nome. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos também reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos da tua graça.
Precisamos, acima de tudo, do teu perdão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa. Clamamos a Deus que o Senhor nos abençoe e que o Senhor use a cada momento deste culto, cada ato deste culto, para a glória e louvor do teu nome. Que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso culto. Nós fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e se tornou o novo e vivo caminho para nos aproximarmos de Ti e entrarmos, ó Deus, no Santo dos Santos. Adorado e glorificado seja o Teu nome. Exaltado seja o Senhor. Nós oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor com o hino 132 no nosso cenário. E os amados irmãos vão nos auxiliar aqui. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos aqui presentes. Não vou... Tu que olha a cruz, vives a Jesus, vives o Senhor, do Senhor, para acordar, se cercar. Sempre foi nossas almas despertar, o santo amor, vencedor de derramar, nossas almas vem agora construir o canto a Salvador, contigo resistir ao governo do Senhor, nossas almas despertar,
Glória a Deus. Que essa seja realmente a nossa oração e o nosso desejo. Que Deus venha inflamar o nosso coração. Que Deus venha inflamar o coração da tua igreja, para a glória e louvor do nome do Senhor. Meus amados, vamos continuar adorando o Senhor e vamos continuar bendizendo e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. E assim, eu quero fazer menção do texto de Malaquias no capítulo 3, no versículo 10, onde a palavra do Senhor, aliás, eu quero ler os versos 8, 9 e 10, onde a palavra do Senhor nos ensina desta forma: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E o verso 10 então diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Versículo 11 ainda diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui, falada pelo profeta Malaquias ao povo de Deus, que dentro desse contexto estava exatamente desviado dos propósitos de Deus. Havia, queridos e amados irmãos, aqui no coração, não apenas do povo, mas também do sacerdote. Os sacerdotes estavam também fora do propósito de Deus. E assim, queridos amados irmãos, a vontade da sua própria vida, ou de ter a sua vida não governada pela palavra de Deus e pela vontade do Senhor, mas sim pelos seus próprios desejos. Eles então se desviaram em todos os sentidos. O sacerdote se desviando, não falando mais da palavra do Senhor de uma forma fiel. Mas ao mesmo tempo o povo se desviou completamente. E o texto que nós lemos é exatamente o resultado do afastamento do povo de Deus da obediência à palavra do Senhor. E assim, quando o povo se desvia do caminho do Senhor, eles então deixaram de trazer os seus dízimos e as ofertas no altar do Senhor. Além do mais, eles faziam perguntas ou eles questionavam como se não estivessem de forma nenhuma afastados do caminho do Senhor. Eles perguntam: roubará o homem a Deus? Em que te roubamos, Senhor? E então o Senhor mostra, através do profeta, o que estava acontecendo, os desvios. Assim, queridos amados irmãos, há uma graça de Deus aqui. Porque a graça de Deus aqui é exatamente o fato dele repreender o seu povo. O fato dele mostrar o caminho e mostrar o erro do seu povo. Porque o grande e maior, ou a grande e maior punição de Deus para com o povo dele, é exatamente deixar esse povo seguir os seus próprios caminhos. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, faz aqui uma repreensão por meio do profeta, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Portanto, é sinal de obediência, é sinal de adoração, é sinal de louvor a Deus, mas acima de tudo é sinal de gratidão, trazer dízimos e ofertas no altar do Senhor. Quero convidar os irmãos então para nos conduzir aí em cânticos
E assim, os amados irmãos que estão aqui, você que nos acompanha também através desta live, você também pode estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Você também pode estar exatamente fazendo uma transferência ou um Pix pela conta, mas que você possa, em um breve momento, em um tempo oportuno, estar na casa de Deus, trazendo dízimos e ofertas no altar do Senhor. A nós que estamos aqui, eu convido você também, se você veio preparado para isso, para você entregar os seus dízimos, as suas ofertas no altar do Senhor. Então vamos louvar o Senhor, e enquanto os irmãos louvam o Senhor, você pode também trazer o seu dízimo e as suas ofertas. Fluirá como o rio, como a chuva cairá, qual orvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Toda a glória do Senhor toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá. Mais baixo para mim, por favor. E nós conhecemos de forma diferente, né? Ele conhece de um jeito, eu conheço do outro. Vamos cantar do meu jeito, tá? Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua igreja, Senhor, nessa cidade, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que em tudo nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua graça, ó Pai, sobre a vida desta igreja aqui em Cataguases, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus tu venhas, ó Deus, transformar vidas, ó Deus, pela renovação da tua palavra, ó Pai. E que esta igreja, Senhor, através do teu servo, ó Pai, aqui usado, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus, possa ser um marco nessa cidade, ó Pai. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, a sua família, Senhor. Continua abençoando, ó Deus, as famílias desta igreja, ó Pai. Ó Deus, que as portas do inferno não prevaleçam sobre a vida da tua igreja, ó Pai. E que esta cidade, ó Pai, seja reconhecida, Senhor, e que esta igreja, Senhor, seja reconhecida nessa cidade, ó Pai, uma igreja verdadeira que prega a tua palavra, ó Pai, e que faz, ó Deus, a tua obra, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tens feito para com os teus filhos aqui nesse bairro. Te louvamos, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que ainda hão de ser salvos por intermédio desta igreja. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito até o presente momento, ó Pai. Abençoa os vizinhos desta igreja, ó Pai, da direita, da esquerda, da frente, ó Pai, os transeúntes, ó Pai, que passam em frente, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai,
Tu faça-os, ó Deus, enxergar, Senhor, e sentir-se tocados, ó Deus, pelo teu poder, Senhor, e pela tua palavra, ó Pai. Possa adentrar ao templo, ó Deus, para ouvir e aprender no seu santo templo, ó Pai. Fortalece a nossa fé, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dirige os nossos passos. É no teu nome que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que para mim é um prazer muito grande voltar a Cataguases, rever os irmãos amados que a gente já há muito tempo não via, né? E alguns que nós não conhecíamos. Nós agradecemos ao Senhor por isso, pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida dos amados irmãos. Aqui ficamos 12 anos, né, trabalhando com a Igreja Presbiteriana de Cataguases, até que o Senhor levou o evangelista Neemias, e então eu me mudei para Barbacena. E lá o Senhor também tem me abençoado. Depois de um período muito, muito difícil, de grande tristeza, o Senhor me deu a bênção de me casar com o presbítero Jonas, que tem acompanhado junto na missão comigo, na Igreja do Senhor, louvando ao Senhor, pregando, e onde o Senhor nos tem mandado. Nós vamos cantar um cântico que nos diz que o Senhor é uma oração, né, pedindo ao Senhor que nos dê a força e nos ensine a viver um dia de cada vez. Amém, queridos. Deus é maravilhoso, né? Esses dias eu tenho pensado que nós somos a solução. Deus chamou nós para sermos a solução. Mas muitas vezes ainda nós não entendemos que nós somos a solução. Nós entendemos que muitas vezes somos o problema. Problema para Deus. E quando que Deus nos chamou para sermos a solução? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela semente que tem sido plantada aqui, pelas pessoas que passam na frente da igreja e que vão ser tocados. Em nome de Jesus. Eu creio na palavra do Senhor e eu creio pela fé que esta igreja ainda será uma igreja muito forte em Cataguases. O evangelho que se prega aqui é o evangelho verdadeiro. Não é evangelho de brincadeira. Não é evangelho de oba-oba. Não é aquele evangelho que muitas vezes vai e vem. Aquele brinquedinho que nós tínhamos uma vez, né? Quando criança, com cordinha, nós brincávamos, vai e vem, né? E o evangelho que está sendo pregado aqui é aquele evangelho que vai e quando volta, volta com força. E sai daqui pregadores do evangelho. Por isso, queridos, que nós temos que pedir para Deus cada vez mais que nos use. Que nos use para que nós sejamos canal de bênção na vida de muita gente. Um dia por vez, Jesus, é tudo que eu quero aprender. Dai minha força para fazer o que eu devo fazer. E o ontem se foi, Jesus, o amanhã não sei se viverei. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Eu sou tão falho, apenas um homem. Mostra-me, ó Pai, o que eu devo ser e o que ainda não sou. Na longa estrada a prosseguir, ensina-me, ó Deus, hoje a viver um dia por vez. Um dia por vez, Jesus, é tudo que eu quero aprender.
dai-me a força para fazer o que eu devo fazer. E o ontem se foi, Jesus, o amanhã não sei se viverei. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Lembra-te, ó Mestre, como homem viveste. Glória a Deus. Por isso bem sabes como é difícil o caminho vencer. Sem tua presença, ensina-me, Deus, hoje a viver um dia por vez. Um dia por vez, Jesus, é tudo que eu quero aprender. Dá-me a força para fazer o que eu devo fazer. Ontem se foi, Jesus, o amanhã não sei se viver. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Lembra-te, ó Mestre, como homem viveste. Por isso bem sabes como é difícil o caminho vencer. Sem tua presença é impossível. Ensina-me, ó Deus, hoje a viver um dia por vez. Um dia por vez, Jesus, é tudo que eu quero aprender. Dá-me a força para fazer o que eu devo fazer. E ontem se foi, Jesus, o amanhã não sei se viver. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Um dia por vez, Jesus, é tudo que eu quero aprender. Dá-me a força para fazer o que eu devo fazer. E ontem se foi, Jesus, o amanhã não sei se viver. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Por isso, Senhor, me ensina a viver um dia por vez. Glória a Deus. Deus é fiel, queridos. Nós precisamos de pedir para Deus sempre que Ele nos ensina a viver. Viver um dia por vez. Né? Ele fala que para o mal, nós temos muita inclinação para o mal, né? Mas para o bem não. Por isso nós precisamos de pedir para Deus sabedoria para vivermos um dia por vez. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que
que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Existem prantos no mundo, existem mágoas e dor, porque o mundo não tem o eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito o mundo mesmo não tem. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Quantas pessoas existem que estão a naufragar por entre as ondas revoltas deste processo mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Eu queria convidar vocês a cantar conosco Porque Ele Vive. Creio que todo mundo conhece essa música, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Só amanhã? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor mas eu penso que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Muito bom rever os irmãos. Irmão Marcos, receba o meu abraço. Muito bom ver você aqui, viu? Que Deus abençoe muito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, amados irmãos. É muito bom rever, né? Alguns aqui revendo os irmãos, né? Outros estão acompanhando pela live, né? O senhor Edir, a irmã Janete, que não podem estar aqui conosco. O senhor Edir está com dores e está com dificuldade, né, de estar aqui conosco, mas tenho certeza que estão ali na live acompanhando os amados irmãos, né? Outros com compromissos, como a Simone e Juarez, estão de viagem, cuidando de um problema que houve na casa deles, né? Em São Pedro da Aldeia. E Igor e Juliana, que a Juliana está de serviço hoje, né? Está cumprindo lá a sua missão lá como fotógrafo. E assim também não puderam estar aqui. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos assim proceder à ministração da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Versos de 23 até o verso 32. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Amém. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, não escreve algo novo para a igreja aqui nesse texto. Ele mesmo diz: eu recebi do Senhor e por isso estou entregando. E o que ele entrega, amados irmãos, é uma instituição que o Senhor Jesus havia feito ali quando ele se reuniu pela última vez com os discípulos na Páscoa, instituindo então a ceia como memorial. Mas não apenas como memorial, como também um meio de graça. Meio de graça porque o Deus Todo-Poderoso, a sua infinita graça e misericórdia, e pela sua soberania, por meio do teu Santo Espírito, ele se utiliza dos elementos, o pão e o fruto da videira, para assim abençoar a tua igreja e comunicar a vida de Cristo à sua igreja. Por isso o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João vai dizer que aquele que não bebe, aquele que não come e não bebe, não come do meu corpo e bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Assim, amados irmãos, nós estamos diante da mesa que foi comprada pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Se fôssemos olhar para nós mesmos, nós não poderíamos participar dessa mesa. Mas, por meio de Cristo Jesus, nós ganhamos o direito e o privilégio de participar desta mesa. Assim, o Senhor diz: aquele que vai participar da mesa, examine-se a si mesmo, e assim coma e beba do cálice do Senhor. Vamos orar a Deus e vamos, assim, amados irmãos, todos nós juntos, participarmos deste momento tão sublime. Senhor, Pai querido, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu esse privilégio de poder, ó Pai, estar diante da mesa do Senhor. A mesa que simboliza e que nos mostra a vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Assim, ó Deus, também é a vitória da igreja sobre todos os inimigos. Louvado seja o teu nome. Queremos pedir a ti, ó Deus, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha separar esses elementos do nosso uso comum do dia a dia, para nesta hora ser instrumento nas mãos do Senhor. O pão continua sendo o pão, o fruto da videira continua sendo o fruto da videira, mas que o teu Santo Espírito, ó Pai, comunique a nós a vida de Cristo, o teu Santo e glorioso Espírito. Nós oramos assim, Pai, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, vou aproveitar do irmão mais uma vez, né? Se quiser tocar aí mais algum louvor ou hino, o irmão pode ficar à vontade enquanto eu distribuo os elementos aqui para os amados irmãos. Irmãos, você que vai participar, se coloque de pé então, e eu vou estar levando até você esses elementos, tá bom? Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da
noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, me alegre a cantar na presença do meu Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. E por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos. Vamos orar mais uma vez. Eu pedi à irmã Dara que faça essa oração. Pai Celestial, somos-te gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado por remissão dos nossos pecados, embora não merecedores disso, por teu grande amor, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigada, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor operou através do teu Filho Jesus Cristo. Pai Celestial, pedimos-te, Senhor, que o Senhor faça florescer o Evangelho aqui nesta cidade e que através dos teus servos que aqui se reúnem, muitos venham ao conhecimento desta graça. Em nome de Jesus. Amém. Vadinho, recolhe para mim, por favor. Amém. Podeis assentar, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 11. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 15, versos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecerei no meu amor. Permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. O Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, pode ser dividido em pelo menos duas partes, ou em dois momentos aqui da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos ver Jesus diretamente mais envolvido com o povo. Os seus milagres, os seus ensinamentos são direcionados mais ao povo. Ele está envolvido em meio à multidão. E a multidão está acompanhando Jesus. E assim o seu ministério, ele é mais amplo. Mas do capítulo 13 até o capítulo 21, nós podemos dizer que o ministério de Jesus é voltado especificamente para os discípulos. Ele deseja estar mais próximo e está mais próximo dos discípulos. Os seus ensinamentos são mais direcionados aos seus discípulos. E muitas vezes ele deseja estar a sós com os seus discípulos, somente os 12 ali à sua volta. E então do capítulo 13 até o 21 nós vemos exatamente Jesus voltado mais ao grupo específico dos discípulos. E o texto que nós lemos está exatamente direcionado aos discípulos aqui. E nós vamos entender isso e compreender isso mais à frente. Jesus está caminhando para o final. Jesus está aqui caminhando para a cruz, para o momento dele ser crucificado e, consequentemente, morto e sepultado. E para os discípulos, aqui dentro desse contexto, Jesus não está caminhando para a crucificação. Jesus está caminhando para tomar o reino à força de Jerusalém. Os discípulos e a multidão não têm a perspectiva, não têm a compreensão nítida que nós temos hoje, é claro, de que Jesus aqui nesse contexto está caminhando para cumprir uma agenda que ele nasceu, que é a crucificação. Para os discípulos, para a multidão, Jesus é aquele que vai tomar o reino de Jerusalém, o reino físico de Jerusalém, vai sentar no trono e, portanto, ele está caminhando para destronar os governadores e assumir o reino para ele. E então Jesus, é preciso que Jesus então vá corrigir esse erro, esse equívoco no coração dos discípulos. E assim nós vemos, então, do capítulo 13 até o capítulo 21, Jesus mostrando para os discípulos exatamente que o reino do Senhor não é o reino dessa terra. Que o governo dele não é o governo dessa terra, ainda que ele governe todas as coisas e que todos os governos terrenos estão debaixo da sua soberania. No entanto, o governo de Cristo não é deste mundo. O governo de Cristo é eterno, o governo de Cristo é dos céus. Era um período de Páscoa. Se você olhar no capítulo 13 e capítulo 14, você vai compreender. Capítulo 13, especificamente, o primeiro versículo diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então é o momento da Páscoa. Era o momento em que muitas pessoas estavam afluindo para Jerusalém para esse dia importante, essa festa importante do judaísmo. Então muitas pessoas estavam caminhando para este lugar. E de repente, no meio do caminho, capítulo 13, Jesus diz aos discípulos: olha,
arruma para mim uma casa e uma sala separada para nós estarmos reunidos, só eu e vocês, porque eu quero passar a Páscoa com vocês. Isso traz uma surpresa grandiosa para os discípulos, porque eles estão esperando que Jesus intervenha na história, porque todos estão ali armados, vamos dizer assim, até os dentes, esperando exatamente uma guerra, uma briga, uma luta bélica naquele contexto. E Jesus diz a eles: nós vamos nos reunir numa casa, numa sala, sozinhos, só eu e vocês. E para a surpresa maior deles ainda, Jesus toma, dentro dessa sala, Jesus então toma uma toalha, cinge os seus lombos, deita água numa bacia e então começa a lavar os pés dos discípulos. Você vê isso no capítulo 13. Pedro fica tão surpreso com aquilo que ele diz: não, Senhor, o meu pé você não vai lavar. E Jesus diz: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Há uma surpresa muito grande aqui dentro desse contexto para os discípulos e para todos aqueles que estavam caminhando com Jesus. E então no capítulo 14, Jesus começa a mostrar para os discípulos a vinda do Consolador. No capítulo 13 ele mostra a lição, ele dá a lição da humildade, dizendo que o rei que eles esperavam tomar o trono de Jerusalém lava os pés dos discípulos, dizendo que o reino de Cristo é o reino de humildade. Cristo é o rei humilde. Ele mostra isso para os discípulos. E então no capítulo 14 ele vai falar do Consolador. Porque o momento histórico ali é muito complicado e muito difícil, porque os discípulos iriam passar por um momento terrível nas suas vidas, que era a morte de Jesus. E para passar por aquele momento, Jesus está mostrando para eles: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês, ele vai conduzir vocês, ele vai estar com vocês. E assim, queridos, chegamos ao capítulo 15, que faz parte dessa série de ensinos de Jesus, apontando e mostrando para os discípulos. E o capítulo 15, amados irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, e o capítulo 15 em si, esse é um texto muito complexo. E eu vou dizer para você por que esse é um texto muito complexo. Porque muitos teólogos tratam esse texto na perspectiva de salvação. E quando se trata esse texto na perspectiva de salvação, nós temos um grande problema. Principalmente nós que cremos na soberania de Deus e que entendemos que, uma vez que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos salvos. Nós não perdemos a salvação. Nós não caímos da graça. E por que nós temos esse problema, se nós tratarmos esse texto na perspectiva da salvação? Porque o texto diz assim: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então quer dizer que se você não der fruto, você está cortado. Perceba, se nós tratarmos esse texto na perspectiva da salvação, nós temos um grande problema teológico. E nós vamos ter que lidar com toda a Bíblia, que vai dizer que Deus é soberano, e que Ele escolhe antes da fundação do mundo, e que aqueles que são escolhidos são salvos, e não perdem a salvação. Então eu olho para esse texto, amados irmãos, eu sou mais propenso e tendencioso e convicto de que, na verdade, nós precisamos olhar para esse texto na perspectiva da salvação. Perspectiva de vida cristã. Perspectiva de comunhão com Deus. Perspectiva do chamado de Deus sobre a nossa vida. Então, eu entendo que esse texto é direcionado aos discípulos. E, portanto, Jesus está falando para a sua igreja, para os seus discípulos escolhidos. E se você entender completamente isso, você vai perceber que o traidor, se você olhar os versículos anteriores, o traidor já havia sido indicado por Jesus.
Jesus já havia indicado o traidor que estava no meio dos discípulos. Então Jesus está focando agora nos 11, nos discípulos, que iriam então dar continuidade à obra de Cristo na terra. E, portanto, esse texto é um texto que se aplica à minha vida, à sua vida, a nós como igreja, na perspectiva exatamente do nosso chamado, de responder o nosso chamado. Mas não é apenas responder o nosso chamado. Eu entendo, queridos amados irmãos, que esse texto nos mostra uma única verdade. A verdade que nós somos chamados para dar frutos. A igreja foi plantada nessa terra para dar fruto. Ele quer, o próprio Deus quer que nós nós demos frutos, que a gente venha a dar frutos. Meu querido e minha querida, se Deus tivesse de te chamar e de te salvar para você apenas ficar sentado no banco e desfrutando da comunhão com Ele, Ele te levaria para o céu. É melhor desfrutar da comunhão com Deus, porque lá vai ser pleno. Nós não vamos precisar sofrer, nós não vamos precisar batalhar, nós não vamos sofrer nada. E por que então que Ele nos salva e nos deixa aqui na terra? Para que a gente dê fruto. Para que a gente venha frutificar. Mas, para que possamos dar frutos, é preciso observar algumas verdades aqui nesse texto. E vamos olhar para o texto então, e ver aqui, queridos e amados irmãos, verdades que nos levam a frutificar para a glória de Deus. A primeira delas, para frutificar é preciso passar pelo cuidado do agricultor. O Senhor Jesus, aqui nesse texto, diz assim no verso 1: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor. Esse texto de João encerra uma série de palavras que nós temos aqui a respeito do eu sou. Esse é o último eu sou do texto do livro de João. Eu sou a videira. E que videira é essa que Jesus está falando? Jesus está dizendo, e o texto e o salmo que nós lemos na introdução desse culto, o salmo de número 80, versos de 8 a 19, relata que Israel é a videira de Deus. A videira que Deus trouxe do Egito e plantou na terra prometida. A videira que o próprio Deus, como agricultor, cultivou, plantou e fez germinar e brotar. O salmista, então, lá naquele texto, lamenta-se, porque ela não floresceu, Israel não floresceu. Israel, como videira plantada pelo Senhor, não veio a dar fruto. Então, no verso 8, ele diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. E no verso 17 ele diz: seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Quem é o filho do homem? O filho do homem é Jesus. Então quem é a videira verdadeira? A videira verdadeira é Jesus. A videira verdadeira não é Israel. A videira verdadeira não é a igreja. A videira verdadeira é Jesus. Nós somos os ramos. Então a palavra usada aqui para agricultor, queridos irmãos, que se refere ao pai, é de alguém que trabalha na lavoura, alguém que cuida da lavoura, alguém que está completamente entregue e disposto a trabalhar nesta lavoura. Nós somos a lavoura, nós somos o ramo. Amados irmãos, o que precisamos entender aqui é que existem alguns tipos em que Jesus está trabalhando, e nós vamos perceber que o mesmo ramo, ou o ramo que está agarrado a essa videira, e nós, igreja, estamos agarrados a essa videira, porque a videira verdadeira é Jesus. Há muitos que estão juntos a essa videira, não dão frutos.
Veja o que diz o texto: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O primeiro tipo de ramo que existe, ou que nós vamos falar aqui, queridos amados irmãos, é o ramo que não dá fruto. E o que o agricultor faz? O que Deus faz com esse ramo que não dá fruto? E aí nós vemos, então, o grande dilema do texto. Ele corta? Será que o agricultor faz isso? Será que o Deus gracioso, misericordioso, o Deus soberano, o Deus grandioso, aquele que não erra jamais, se houver aqui no nosso meio um ramo que não der fruto, ele então corta? O que significa essa palavra cortar? E aí, queridos irmãos, nós precisamos ir no original para compreender o que significa essa palavra corta. E a palavra cortar aqui, queridos, no grego é airon. Airon traz a ideia de levar, remover, levantar, erguer, elevar, sustentar, carregar. Não tem o cortar como nós compreendemos. Passa a foice. Não é isso. Airo. Airo. A-I-R-O. Airo. Acento no O. Remover. O que Jesus está vendo aqui, queridos? Jesus está junto com os discípulos olhando para aquela vinha. Ali olhando para a vinha, Jesus olha para aquela vinha e vê alguns galhos vazios de frutos. E esses mesmos galhos vazios de frutos, eles estão cheios de poeira. Eles estão cheios de poeira. Eles estão doentes. Eles estão caídos. Eles estão estraçalhados, sujos. E aquele pó e aquela poeira, aquela doença, aquela enfermidade, impede de dar fruto. Então o que Jesus faz com esse ramo? Eu não sei se você já lidou com planta, mas quando você vê um galinho caindo, e aí você vê um outro galho mais forte, o que você pega aquele galho caindo? Você amarra no galho mais forte, porque o galho mais forte ajuda o galho que está caindo a se reerguer, e aí ele vai dar fruto. Ou às vezes você pega um pedaço de madeira, finca do lado, amarra o galhozinho que está caindo, você amarra ele para cima e ele então se fortalece. A palavra cortar aqui é auxiliar, ajudar, limpar, fazer exatamente um trato. E por que isso? Porque Jesus quer que todos deem fruto. Mas há momentos da nossa vida que a gente não dá fruto, irmãos. Há momentos da nossa vida que a gente está doente. Há momentos da nossa vida que a gente está enfermo. E há outros momentos que a gente está tão mergulhado no pecado que a gente não vê nada na nossa frente. E a gente quer exatamente ficar sem dar fruto, sem envolver. A gente quer descansar, mas não descansar de Deus. A gente quer descansar às vezes dos irmãos, a gente quer descansar da igreja, porque a gente está enfermo, está doente. Tem muita gente assim, irmãos. Mas o que precisamos compreender, amados irmãos, é que Jesus não manda embora essas pessoas. Jesus não corta essas pessoas. Como nós entendemos a palavra cortar, arrancar, aqui. Muitas vezes nós enchemos a boca erradamente para falar, queridos irmãos, se saiu da igreja é porque não é de Deus. A gente enche a boca para falar isso. A gente não pode fazer isso, irmãos. Porque às vezes há problemas, há dificuldades que nos afastam da igreja. Problemas emocionais e às vezes até pecado. Problemas familiares, problemas de relacionamentos, problemas de casamento. Às vezes, nós não queremos ver os irmãos realmente.
Mas é preciso nós entendermos que há um agricultor que cuida dos ramos que estão doentes. E nós, como igreja, amados irmãos, precisamos olhar para o nosso Deus e também cuidar daqueles que estão enfermos. Mas ainda, queridos amados irmãos, um segundo tipo de fruto, ou um segundo tipo de cristão, né? A palavra do Senhor no verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas aí o segundo diz: todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se o primeiro, ele disciplina, ele educa, ele sustenta, ele ensina, o segundo, que dá fruto, ele também limpa. Aqueles galhos que correm ou que nascem de uma forma torta para lados equivocados, o que Jesus faz? A palavra limpa aqui desse texto, amados irmãos, catarei, limpar, purificar, limpar por poda. Jesus, o agricultor, o Deus Todo-Poderoso, está podando. Ele poda. Ele está podando. Então, o segundo tipo de crente é aquele que dá fruto, mas ele não deixa de ser também podado pelo Senhor. Todos nós que estamos dando frutos, às vezes passamos também por aflições e por dificuldades. E aí, queridos irmãos, é como se fosse um jardineiro. O agricultor então vai podando os galhos que crescem de forma errada, limpando, tirando as folhas doentes. Aquilo que está errado, ele vai limpando. Então veja, o que não dá fruto, o Senhor cuida para que dê. De que forma? Ele limpa, ele sustenta, ele fortalece, ele ajuda, ele disciplina. E o que dá fruto, Deus também purifica, limpa, para que dê ainda mais fruto. O Senhor fortalece. E de que forma Deus faz isso? O verso 3 diz assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Primeira forma que Jesus trata conosco, igreja do Senhor, é por meio da sua palavra. Ele está dizendo aos discípulos, olha, vocês já estão limpos. Vocês já estão sendo purificados, porque eu tenho vos dito da minha palavra. Você está ouvindo a minha palavra. A maneira como Deus educa a sua igreja, a maneira como Deus disciplina a sua igreja, a maneira como Deus fortalece a sua igreja, a maneira como Deus ensina para que a sua igreja frutifique, é por meio da palavra. As Escrituras é um meio ordinário de Deus educar a sua igreja. As Escrituras é um meio ordinário de Deus para que a igreja seja fortalecida. É por isso que nós precisamos ler a palavra, é por isso que nós precisamos estudar a palavra, é por isso que nós precisamos ouvir a palavra, é por isso que nós precisamos ir vir na escola dominical, estudar a palavra do Senhor, é por isso que nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus, porque se nós não crescermos, queridos amados irmãos, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos nos tornar videiras, ou nós vamos nos tornar ramos cada vez mais frouxos, mais caídos e não dando frutos. E aí o que Deus faz? A maneira ordinária é Deus ensinar por meio da sua palavra. E a maneira extraordinária é por meio das tribulações. É por meio das tribulações. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas não quer ouvir? Então, a intervenção vai ter que ser mais pesada. E então, Deus também faz por meio das provações. Deus às vezes faz por meio de perdas. Deus faz por meio da dor, do sofrimento, das tribulações. E você quer ver isso? Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1.
e leia comigo os versos 2 a 4 de Tiago, verso 1, capítulo 1, aliás, versos 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A maneira como Deus nos leva a ser perfeitos, muitas vezes, é pelas provações. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe essa palavrinha aqui, várias provações? Várias. Ela no grego tem o sentido de cor, ou cores, variadas, de muitas cores, de muitas maneiras, em muitas situações, em diversas situações. É como se hoje você passasse por uma tribulação branca. Amanhã você passa por uma tribulação verde. Depois você passa por uma tribulação vermelha. Se você não ouvir, você vai passar por uma tribulação preta. É várias cores, várias maneiras. De forma que é melhor aprender logo. É melhor aprender logo. Interessante uma palavra que eu ouvi a respeito desse mesmo texto. E quero citar aqui o autor Sérgio Queiroz, o pastor Sérgio Queiroz. Ele diz assim: a intensidade da disciplina de Deus é proporcional à intensidade da indisciplina do seu coração. Eu vou repetir. A intensidade da disciplina de Deus é proporcional à intensidade da indisciplina do teu coração. Aprende logo. Sabe por quê? Porque o que Deus quer é que nós demos frutos. Isso é o propósito de Deus. E Deus não vai abrir mão disso. Deus quer que você dê fruto. Você foi chamado para dar fruto. Você foi salvo para dar fruto. Você é igreja para frutificar. Você está agarrado à videira verdadeira, que é Jesus, para frutificar. E Deus não abre mão disso. É propósito de Deus, amados. E para nos levar a frutificar, Ele vai às últimas consequências. Porque o propósito dele é que prevalece na nossa vida. Mas quero ainda falar, queridos amados irmãos, de uma outra verdade. Para frutificar é preciso permanecer agarrado a essa videira. Então, olhando para o texto de João, no capítulo 15, versos 4 a 8, o texto diz assim, olha: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja comigo. Primeiro, existem aqueles que não dão fruto. Existem aqueles que dão fruto. Mas existem aqueles que dão muito fruto. Muito fruto. E aqui, queridos irmãos, vemos uma relação de reciprocidade, mas acima de tudo, uma relação de necessidade. E a nossa necessidade, a necessidade da igreja para dar fruto, para frutificar, é permanecer agarrado à videira. É não soltar a videira. É não soltar a videira. A videira que providencia a seiva, alimento, sustento, vida, para que o galho produza fruto.
O galho não produz fruto de si mesmo. O galho não produz alimento de si mesmo. O alimento ele puxa do caule, que é a videira verdadeira, que é Jesus. O galho não tem alimento. O alimento vem da videira verdadeira. E assim a igreja. A igreja não tem condições de frutificar se ela não estiver agarrada, presa, sustentada pela videira verdadeira. O processo para frutificar é resumido aqui, queridos, no verso 5. Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. E aí ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a lógica é estabelecida aqui. Para que a gente venha dar muito fruto, a gente precisa se agarrar mais a Jesus. Então vemos, amados irmãos, que no primeiro caso, aquele que não dá fruto, ele sustenta, ele levanta. Aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa, ele purifica. Mas aquele que permanece nele, aquele que permanece em Cristo, ele dá muito fruto. Então o segredo para dar muito fruto está no relacionamento com Deus. Você olha para a vinha, o caule, esse caule é Jesus, a videira é Jesus, e nós somos o galhos. Ali naquela junção, ali onde está o galho plantado na videira, essa junção aqui, queridos amados irmãos, é exatamente nós precisamos agarrar. E quanto mais fortalecido for essa junção aqui, quanto mais nós fortalecermos, quanto mais nós estamos agarrados, quanto mais nós nos agarramos, nós nos alimentamos de Cristo, quanto mais nós buscamos em Cristo, quanto mais nós nos enchemos de Cristo, quanto mais nós nos estudamos de Cristo, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, mais fruto nós vamos dar, mais frutos nós vamos dar, e nós vamos dar muitos frutos para a glória do Senhor. Enquanto estivermos agarrados a essa videira, nós daremos fruto. Então o que Jesus está falando, meus irmãos, é exatamente da essência da vida cristã. É por isso que eu disse que nós não podemos olhar esse texto na perspectiva da salvação. Nós precisamos olhar para esse texto na perspectiva da vida com Deus, de uma vida cristã. E o que é uma vida cristã? A vida cristã não é você ter um louvor bonito. A vida cristã não é você ser um pregador eloquente. A vida cristã não é você vir à igreja todo dia. A vida cristã não é você fazer coisas para Deus. A vida cristã se resume em você ter um relacionamento de intimidade com Deus. É você conseguir fazer a leitura das Escrituras na sua casa. É poder fechar a porta do seu quarto e passar um tempo de oração com Deus. É poder você na sua casa, sem ninguém estar te observando, você pegar as Escrituras e ler e meditar e desfrutar de um relacionamento com Deus. Essência da vida cristã não se vive na igreja. A igreja é a expressão da sua vida cristã. O nosso culto é uma expressão da vida cristã. É aquilo que você viveu durante a semana e então você vem ao culto e expressa uma vida de devoção a Deus durante a semana. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, nas brincadeiras, em qualquer momento que você esteja, você expressa essa relação com Deus e você se aprofunda cada vez mais nessa relação com Deus. Então o que nos leva a ter fruto, a dar frutos, é estar agarrado, é permanecer na videira, é estar em Cristo.
E a preposição em aqui nesse texto é muito interessante, amados irmãos, porque há também é também a mesma preposição no grego, ek, que significa Cristo dentro de nós e nós em Cristo. O apóstolo João trata isso no Evangelho, de forma que, para João, e nos escritos de João aqui, não basta apenas conhecer Jesus. Nos escritos de João aqui, não basta apenas nós termos conhecimento de Jesus. Os escritos de João, e João vai tratar Jesus como aquele que nós precisamos entronizar dentro de nós. Como aqueles que nós precisamos estar nele, em Cristo Jesus, é tomar Cristo para dentro de nós. E é como o apóstolo Paulo diz, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma identidade cristã. Uma identidade cristã. É como se você andasse pelas ruas e você não precisasse tirar sua identidade do bolso e mostrar quem você é. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, você é de Cristo. Porque há diferença, irmãos. Há diferença. Eu não me esqueço desta cena. Uma cena que eu vivi para mostrar como Deus nos transforma e como Deus nos muda. Quando eu era recém-convertido ainda, e eu havia saído da minha cidade, Barroso, e ido para Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora, então, nós recebemos Jesus e nós fomos convertidos por Jesus e então fomos batizados. E depois de algum tempo, 6, 7 meses, eu voltei para a minha cidade, Barroso. E então comecei a visitar antigos amigos, antigos conhecidos, parentes e tudo mais. E então eu fui na casa da minha tia. E a primeira coisa que a minha tia falou comigo, quando ela olhou para mim assim, falou assim, Renato, você está diferente. O seu semblante está diferente. Eu não sei o que aconteceu com você. Você está diferente. Você é outra pessoa. Eu não falei nada, não abri a minha boca. Foi ela que falou, a primeira coisa que ela falou, você está diferente. E eu então percebi que é Cristo em mim. Deus nos muda, irmãos. Quando Cristo está em nós, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, Jesus é a videira. Jesus é aquele que nós precisamos estar agarrados. A igreja não tem vida em si mesma. Irmãos, nós não vamos produzir frutos de nós mesmos. Irmãos, nós não vamos trazer pessoas aqui para a igreja por nós mesmos. Nós precisamos estar agarrados a Jesus. Nós precisamos estar presos. Nós precisamos estar exatamente buscando cada vez mais nos fortalecer, Jesus. Nós precisamos fazer com que essa união com Cristo seja cada vez mais profunda, cada vez mais forte, de forma que nós possamos falar exatamente como o apóstolo Paulo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito de Deus sobre a sua vida é que você dê fruto. O propósito de Deus para a igreja é que a igreja dê fruto. Quem não dá fruto, ele corta, ele corrige, ele disciplina, ele admoesta. Ele ensina pela tua palavra, mas ele também manda as tribulações. Aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Porque o que a gente precisa é frutificar. Mas aquele que está agarrado a ele, ele nos convida a isso, amados irmãos, ele nos convida a nos aprofundar nele, para que a gente possa dar muito fruto. E a pergunta que eu faço para você é: em qual momento você se encaixa? Em qual desses momentos você se encaixa agora? Não dando fruto? Deus está te ensinando pela palavra
Então eu te aconselho, aprende logo. Porque senão ele pode te ensinar pelas tribulações. Porque o que ele quer de você é que você dê fruto. Tem que frutificar. Quem está agarrado à videira tem que frutificar, porque a videira dá vida. A videira dá fruto. Nela tem sustento. Nela tem alimento. Nela tem seiva. Nela tem vida. Então não podemos ficar sem dar fruto. Ou você está no segundo estágio, dando fruto. Se você está dando fruto, parabéns. Mas o texto diz que você precisa buscar dar mais fruto. Muito fruto. Porque se você está dando fruto, Deus vai te limpar também. Porque tem galhos que correm, que sobem e que teimam em nascer para lados que o agricultor não quer. Ele vai podar. Mas ele te convida. E aqui está a graça, irmãos. A graça de Deus está no fato de que Ele nos chama a ser pessoas que dê muito fruto. E eu quero encerrar, queridos e amados irmãos, lendo os versos 10 e 11 do Evangelho de João, capítulo 15, que ele nos diz que essa graça é tão maravilhosa, que se você der muito fruto, olha que maravilha que é nós estarmos no centro da vontade de Deus. E ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Sabe, nesses dias, as pessoas correm atrás da felicidade. O que as pessoas mais desejam é ser feliz. O que as pessoas mais querem é ser feliz. E para as pessoas serem felizes, elas muitas vezes passam por cima de outras pessoas e passam por cima até da ética. Você quer ser feliz? Você quer uma felicidade, o gozo completo? O Senhor Jesus nos ensina aqui, ó. Se agarre na videira. Dê fruto. E se você der fruto, você vai permanecer no amor de Jesus. Além disso, o Senhor vai se alegrar, porque Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que eu tenha gozo, eu tenha felicidade, eu tenha alegria em vocês, mas para que a alegria de vocês, o gozo de vocês, a felicidade de vocês sejam completa. Completa. Se você está correndo atrás da felicidade, eu vou te dar a chave da felicidade. Esteja no centro da vontade de Deus. E você terá o gozo completo. Frutifique para o Senhor. Frutifique para Deus. Dê fruto. Porque você vai ver a felicidade. Como ela vai encher o seu coração. E apesar das muitas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, você vai ter uma felicidade que não é movida por circunstâncias, que não é movida por instantes, ou por um copo de cerveja, ou por qualquer outra coisa. Vai ser uma felicidade que ninguém vai poder, e nada, nenhuma tribulação vai poder arrancar do seu coração. Que Deus nos abençoe. E que Deus te abençoe, querido e amado irmão. Em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero chamar a Letícia aqui para cumprimentar alguns irmãos. E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Boa noite, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, do irmão Jonas, da irmã Dara
e dizer, né, que a irmã Thalita, o seu Donê estavam acompanhando a gente pela live, mandar um abraço para vocês. E queremos agradecer mesmo, Senhor, pela vida de vocês, pelo apoio. E saibam que vocês são sempre bem-vindos. Essa casa não é a nossa casa, é a casa do Senhor, mas é também a casa de vocês. Sempre que sentirem o desejo do coração de estarem presentes, saiba que serão bênçãos, tá bem? Deus abençoe, amados irmãos. Deus nos abençoe também aqueles que estão em casa, nos acompanhando pela live. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Esse é o desejo da nossa igreja para todos os amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Aliás, nós podemos até combinar uma data aí para os irmãos voltarem aqui. O presbítero Jonas trazer a palavra do Senhor, né? Ou a irmã mesmo, a gente pode combinar. Pronto, né? Sem problema, né? Vamos combinar uma data assim direitinho, né? E sabe, a gente deixa encerrar esse ano, né? Com essa pandemia aí, e aí quem sabe os irmãos já estejam aí mais animados a retornarem, ou outros irmãos estejam aqui conosco, mas vamos combinar assim, tá bom? Em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, e vocês perceberam que eu estou aqui agora assim, livre, leve, solto? Até domingo passado, meu irmão, eu não estava aqui assim, livre, leve e solto, né? Eu estava preso aqui no computador, nas coisas, mas Deus me deu a graça daquele jovem ali, ó, está ali assumindo essa responsabilidade. Nós louvamos a Deus por isso. O Vadinho orou tanto por isso, rapaz. O Vadinho orou tanto e Deus ouviu a oração dele, ó. É fruto de oração, cara. Fruto de oração. Louvado seja o Senhor, né? Deus abençoe. A mãe dele, né, que está ali atrás, ó, Deus abençoe os amados irmãos, né? Sejam bênção. Em nome de Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Vamos orar então, encerrando, queridos irmãos. Os irmãos vão partir hoje ainda? É mesmo? Rapaz, Barbacena está longe, hein? Vamos orar pela viagem dos amados irmãos aí, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, edificante, que realmente, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor, por meio de Cristo e através de Cristo, tenha recebido este culto, que sai de pessoas imperfeitas, mas, ó Deus Todo-Poderoso, por meio do novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, esse louvor chega até ti, ó Deus, na perfeição de Cristo. Esse culto chega ao Senhor na perfeição de Cristo, para a glória e louvor do teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela presença dos amados irmãos aqui conosco. Muito obrigado, Senhor. E oramos a Deus pedindo a proteção do Senhor para a viagem de volta. Meu Deus, que o Senhor leve o carro, conduza, ó Deus Todo-Poderoso, nosso amado irmão, ali na direção, no volante, para que ele possa, ó Deus, chegar em segurança. Conduzir o carro, ó Deus Todo-Poderoso, com responsabilidade, para a glória e louvor do Senhor. E que eles possam, ó Deus, chegar em casa, guardados pelo Senhor. E ali encontrar, ó Deus, os seus, na paz, na segurança também do Senhor. Ó Pai, abençoa o ministério dos amados irmãos. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo tempo que a amada irmã serviu a ti aqui, nesta cidade. Muito obrigado, Senhor. Com certeza, meu Pai, o Senhor, através dela, e ela, por meio do Senhor, deixou aqui frutos para a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor. E ela continue frutificando, que os amados irmãos continuem dando frutos para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, Senhor. Tua palavra, Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores, que um rega, que o outro planta, mas o crescimento vem do Senhor.
Os irmãos passaram aqui um tempo, plantando, regando, colhendo frutos, mas é o Senhor que dá o fruto e que faz, ó Deus, com que esse fruto permaneça para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti. Agradecemos também, ó Deus, pela presença dos demais irmãos aqui conosco e aqueles que não puderam estar aqui. Nós te pedimos, ó Deus, e oramos a Ti por eles também. Aqueles que estão enfermos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha com a cura, com a providência do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos ao Senhor. E se houver, ó Deus, alguém nos assistindo, olhando e vendo esta live, que ainda não se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguém vai assistir essa live depois e que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor use a Tua palavra, que o Senhor use os cânticos, use os testemunhos, aqui, ó Deus, falados, para converter, para a glória e louvor do Teu nome, aqueles que o Senhor tem chamado. Nós bendizemos ao Senhor e te agradecemos. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua igreja, que se reuniu aqui nesta noite, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E nós dizemos, amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.